Começava então por falar do jogo de terça-feira, que foi o último jogo em que o Wembanyama afrontou o Nanterre, portanto, portanto, e que jogou contra o Wembanyama, no caso o Nanterre, que é a equipa em que é adjunto. Como é que foi a experiência de afrontar pela última vez o Wembanyama na Liga Francesa? Primeiro é sempre um prazer, voltar a encontrar o Vítor, mesmo se, as 2 equipas só estão a 10 quilómetros uma da outra. Já tínhamos durante o ano feito também alguns jogos treinos também, por isso, mas, não, o que foi o mais giro é que foi a volta, ele voltou a casa de onde tudo começou, e foi um prazer para nós poder fazer um jogo oficial, se calhar o último em Nanterre, porque Uhum, já se prevê que vai para a NBA na próxima época, por isso havia muitas expectativas à volta desse jogo, e foi também um derby, e tudo o que tem uhum, noção de derby, mesmo sendo contra o Victor, é um jogo para ganhar e tentar condicionar o máximo, porque também conhecemos bastante bem, e foi um prazer jogar contra ele. Foi um prazer voltar outra vez a encontrá-lo, a falar um bocadinho sobre os objetivos a curto prazo que vêm agora, dentro de algumas semanas. uhum. E pronto, como é um miúdo espetacular, é sempre bom voltar a falar com ele. No final do jogo, tive a oportunidade de ver, ele estava visivelmente emocionado, o Wembanyama, e abraçou primeiro muito os adeptos, e depois também houve um abraço forte entre vocês os dois, que também ficou registado. Que palavras é que trocaram no final do jogo? Não, muito humilde o rapaz, muito humilde o Vítor, tem grandes valores, porque eu sempre disse, e nós conhecemos bem, conhecemos também a família, e Uhum, não me surpreende nada a atitude que ele teve no final do jogo com os nossos adeptos, sim, com as pessoas envolvidas no clube, um, e é sempre um prazer ouvir de um rapaz a quem partilhamos alguns momentos, ouvir um agradecimento. É assim tão simples, mas algumas vezes podiam esquecer, porque com o redor dele, o que está a acontecer, sim. o lobbying que está a ser feito à volta dele, podia mudar e não muda porque ele tem grandes valores, e foi palavras giras que ele teve sobre a minha pessoa, e eu teve também com ele. Mas isso é assim, eu não gosto, mesmo aqui, eu não gosto de dizer eu ajudei o Vítor. Não, o Vítor construiu-se sozinho porque já era um grande jogador, ia ser e vai ser um grande jogador. O que nós ajudar, como aqui foi o caso de todas as pessoas envolvidas um, no clube, que seja o preparador físico, que passou imenso tempo com ele, passava horas e horas com ele, que seja eu no trabalho individual, que seja com o treinador da sua idade, do campeonato Esport. Passaram imenso tempo, houve situações em que houve muito riso, houve muitas confusões, mas isso foi sempre ao bem dele, e ele, nesse sentido, só agradeceu porque ajudou a ser a pessoa que é hoje em dia, e que ele me mete no caminho certo para atingir os objetivos deles. Foi simplesmente isso que ele me disse. Uhum. Estava agora a dizer e falava do treino individual, que chegou a fazer também a treinar individualmente com ele. Ahm, tipo, o Filipe, se não estou em erro, chegou ao Nanterre um ano antes do Embanyama subir, portanto, à equipa sénior. Sim, Ah, sim. ahm, que tipo de trabalho é que foi desenvolvido, e também, já agora, se já trabalhava com ele antes dele até subir a sénior? É assim, sim, nós trabalhamos, porque quando eu cheguei ao clube, eu tive a área de o desenvolvimento individual, da técnica individual dos jogadores, que sejam
que estejam próximo de ser Certo. profissionais, dos potenciais, dos prospect, como dizem assim. Uhum, uhum, E nós temos uma boa formação. O Vítor faz parte desta formação, mas havia outros jogadores também. uhum, E eu, quando cheguei ao clube, foi nesse sentido, ajudar os jogadores que já estavam próximos de atingir o objetivo de treinar com a equipa principal uhum. e desenvolvê-los o melhor possível para eles atingir rapidamente o nível competitivo para poder treinar na primeira parte e depois poder jogar. E claro, o Vítor fazia parte desse tipo de pessoa. O que posso dizer, o Vítor é uma pessoa extraordinária ao nível de um, aprendizagem, porque ele, muitos miúdos têm, qualquer pessoa tem uma maneira de aprendizagem. Há pessoas que precisam de ler, de escrever, precisam de fazer, precisam de ouvir. O Vítor é tudo. Quer Uhum. dizer, ele é capaz de ouvir uma informação e sem fazer o movimento de fazê-lo, mas perfeitamente. É por isso que ele tem um cérebro acima da média que lhe permite fazer coisas e assimilar coisas. Quando se vê um rapaz de 2,21 m, da forma como ele corre, da forma Certo. como ele dribla, a coordenação entre os sinais do cérebro e a forma como se movimenta é incrível. E o cérebro dele tem essa capacidade de aprendizagem. Eu mostrava um vídeo e dizia assim: olha, tu tens de fazer isso e não isso. E ele fazia logo, corrigia. Depois era aumentar a intensidade, aumentar a dificuldade do Certo. exercício, e mesmo assim ele era capaz de fazê-lo rapidamente. É uma coisa que me marcou e vai marcar, porque é por isso que ele vai ser um grande jogador, é que ele é capaz de transferir rapidamente o treino ao jogo. E isso faz em que ele esteja mais confortável em qualquer situação. E a anedota, eu, por exemplo, eu fazia exercícios, eu hoje jogava de base e fazia exercícios de bases ao Vítor. Tudo o drible, por exemplo, tudo aqueles acabamentos ao cesto desequilibrados, floater, um apoio, mão, o pé esquerdo, mão esquerda, ao pé direito, tudo isso ele era capaz de fazer como um base. E até algumas vezes puxava por mim, porque eu dizia assim: fogo, qual é o momento em que ele pode estar com uma dificuldade ainda mais difícil para ele, mas ele conseguia sempre. Ele conseguia sempre. Ele, quando vamos vendo as entrevistas que vai fazendo, fala muito sobre, ao longo dos anos, nunca também ter deixado que o colocassem numa caixa e vai mesmo ao encontro Sim, disso, porque sempre fez exercícios de base, também sempre foi preparado também para jogo no poste, por exemplo. sim, Portanto, na formação de Nanterre também sempre houve essa preocupação de eh, lhe dar tudo em todos exatamente. os locais do campo. Exatamente. É assim, foi a vontade do treinador, foi a vontade de o clube também, não condicionar o Vítor num sentido, pronto, não é porque ele mete 2,22 m que vamos pô-lo só interior, e isso já era grande nas categorias Certo. sub 10, sub 12, sub 14, era sempre o mais alto, sempre, e ninguém condicionou o Vítor nesse sentido, dizer assim, não, tu tens de jogar próximo de sexto. Não. Agora, nós o que tentamos ajudar é dizer assim, Vítor, tu podes subir a bola, mas tens de ter cuidado no sentido de qual é o momento em que tu podes fazer, qual Uhum. é a liberdade que tu podes ter no momento do jogo, porque há os momentos decisivos do jogo e as dificuldades têm de ser o mínimo de risco, e isso Uhum. para ele também perceber o que se pretende do alto nível, porque quando se fala de alto nível, fala-se de rendimento, e pode-se ter rendimento, pode-se driblar, pode-se fazer um passe nas costas, mas há sempre o momento Certo. e se eu domino ou não o gesto técnico.
E isso também fazia parte da aprendizagem dele. Muitas vezes nós fazíamos vídeo com ele, dizer assim: olha, agora não era o momento de, mas tu fizeste neste jogo, fizeste e fizeste muito bem nesta situação, neste momento do jogo. E neste momento devias ter feito de outra forma. E como era uma pessoa super inteligente, ele assimilava rapidamente a informação que lhe dávamos e pronto, e ele punha no jogo seguinte, nem no jogo, no treino seguinte, já tinha assimilado que naquele momento podia fazer tal coisa ou não. Ele é um aprende muito rapidamente. É um jogador fácil de treinar também, no sentido de Incrível, muito fácil. Porquê? Porque tem a paixão do basquete e ele não gosta de basquete e ele é paixão pelo basquete. E então nós algumas vezes tínhamos de pôr o Vítor fora do campo. Diz assim, Vítor, chega. Eu muitas vezes, quando treinava com ele, era porque é assim, as pessoas têm de ter também a noção que a carga do treino para o Vítor era super exigente, não podíamos ir mais longe que aquilo que estava previsto, controlada. controlar a máximo a comida. Ele comia 5 vezes ao dia. O preparador físico dizia assim: hoje é X tempo de treino entre treino coletivo, a musculação, que não era musculação, era trabalho de corpo, tudo, mas era musculação com o preparador físico, e depois treino coletivo, tudo a carga de ir para a escola. Ele, por exemplo, uma anedota, ele tinha tinha uma cama na escola para ele poder descansar, que seja mesmo 15, 20 minutos, 30, que se estivesse cansado, para ele descansar, porque o corpo dele, o trabalho que era desenvolvido com ele, o pormenor do descanso era muito importante, muito importante. E isso também ajudou, porquê? Porque o pai dele fazia parte do atletismo, foi campeão na área do atletismo, a mãe foi jogador profissional de basquete e sabem perfeitamente o que é importante no desenvolvimento de um atleta. Por isso, muitas vezes eu dizia ao Vitor, chega, não, mas eu tenho de acabar com 10 marcados. Não, chega, vai-te embora, amanhã há mais. E isso é a mentalidade dos grandes, porque ele não gostava de errar, não gostava de falhar e gostava de treinar. Isso que refere é algo que também tem saído muito nas reportagens de ter imensa gente preocupada com a dieta dele, ter o preparador físico com esse trabalho, porque desde sempre se via que ia ser um jogador grande e tem feito o trabalho de reforço muito grande em zonas críticas do corpo. Nesse sentido, desde desde que começou a trabalhar com ele, já se notava que era um jogador que estava a ser preparado para estes palcos que está prestes a Sim, alcançar, não é? sim, sim, sim. Desde há muito tempo já sabíamos que o Victor, se estiver bem fisicamente, se Uhum. tiver a sorte de não estar lesionado, não se lesionar, porque ele tem um corpo diferente, é por isso que tem todo esse trabalho, era mesmo feito com muita, como a palavra, A minúcia. minúcia, éramos rigorosos no trabalho desenvolvido, porque a carga do treino mesmo é muito importante para ele estar saudável, Uhum. porque ele tem braços muito compridos, pernas compridas, ossos muito finos, ele tem um morfotipo, não sei se é assim que se diz em português, já um perfil A de morfologia, sim, sim. morfologia, exato, de ser um jogador fino. E Uhum. por isso também o facto de ele ganhar peso, as pessoas estão sempre a dizer assim: e ele tem de ganhar peso, tem de ganhar peso. Sim, mas se calhar ele não pode ter, não tem os ossos, por exemplo, vou dar um exemplo. Se ele engordar de 30 quilos, não sabe se os ossos vão permitir de conseguir de aguentar aquele peso Uhum. todo. É por isso que é preciso ter muito cuidado no trabalho que é feito com ele, porque é um jogador diferente. E sempre foi diferente, quando era miúdo já era diferente, e por isso
há que ter esse cuidado das lesões. Uhum. É só isso que pode condicionar o futuro do Vítor. Ele, apesar disso e dessa preocupação que existe, para já não tem não tem registro de lesões assim de maior. Este ano, por exemplo, ainda não falhou nenhum jogo, mas é algo que o preocupa quando passar agora para um nível em que numa época regular há 82 jogos. Sim, mas isso não posso falar das pessoas que vão trabalhar com ele. Claro, Não quero. claro, claro. Agora, o que eu penso é que se eles tiverem a vontade que ele tenha um rendimento a longo prazo, tem de ir com calma, porque 82 jogos, com aquelas viagens todas, a adaptação à intensidade do campeonato da NBA, não é pelo o jogo em si, Certo. é quantidade de jogos, quantidade de viagens que pode vir a fragilizar, não sei se é assim que se diz a palavra, O fragilizar, sim, sim. fragilizar o corpo dele, o descanso dele, a carga emocional também que tem a ver depois com a receptividade dos membros. Por isso, há que ter cuidado e ter, ter aquela paciência que lhe permite desenvolver-se com tranquilidade. Uhum. Ainda também sobre o jogo, a formação, quando ele também fazia questões e nessa ânsia que ele tinha por aprender e por evoluir também, eram questões mais focadas em detalhes no momento, ou era já, sendo que também já tinha o próprio Embanyama, pensava no futuro e no que poderia vir a ser enquanto Era os jogador mais à dois. frente? Era Ok. os dois. Era no momento, por exemplo, eu tenho exercícios gravados com ele, eu filmava, mostrava logo, por exemplo, ele tinha uma perna, o joelho entrava para o interior porque ele não tinha, não estava ainda desenvolvido ao nível Uhum. da força das pernas, o joelho entrava um bocadinho e eu mostrava, dizia assim, Vitor, tens de estar focado no teu lançamento que vamos trabalhar agora, o teu joelho tem de ficar sempre direitinho, não entrar. Porquê? Porque no momento sabia que podia ser um problema para ele de agravar uma lesão ou Uhum. de acontecer uma lesão. Depois, aumentar sempre a dificuldade. Porquê? Porque ele tinha a capacidade de fazê-lo e depois também mostrar que a alto nível e ele vai ter de desenvolver de outros movimentos, vai ter de dominar certos movimentos, porque vão condicionar neste aspecto, e ele estava sempre à procura e fazia esse pedido de sempre temos uma vontade de melhorar rapidamente o que ele pode vir a ser no futuro. Eu vou dar uma anedota. Em 2000, era a época do Covid, depois do Covid, 2020, 2021, nós tivemos uma série de jogos em abril e o Vítor já começava a fazer parte só da nossa equipa e ele tinha uma facilidade ao nível do lançamento e o que eu fiz é que eu disse assim, Vítor, olha, vamos começar já a antecipar a linha de 3 pontos NBA. Na parte final da época, a época já tinha acabado e, e eu digo assim, olha, tu vais fazer um pick and pop e vais fazer 1 metro atrás e ele estava quase a 9 metros e ele lançava com uma facilidade incrível, ele Certo. fazia 9 em 10. E havia um jogador da Austrália, que é Brock Motum, que jogou no Valência, jogou connosco, e ele ficou assim a olhar para o miúdo e disse assim, mas isso é a primeira vez que ele lança assim? Eu disse sim. E depois, o que foi giro, é que houve o Campeonato do Mundo. E ele foi, acabou a época, depois encaixou logo para o Campeonato do Mundo com a seleção. E há uma jogada, logo nos primeiros jogos, é que ele faz pick and pop e lança quase do meio campo. No meu Ele, campo. como o Steph Curry. E ele enviou-me uma mensagem a dizer assim: Filipe, lembras-te do que nós trabalhamos? Pronto. E esse é o Vítor. É sempre à procura de ser mais difícil, conseguir coisas mais fantásticas.
Espetacular. Ainda também, só para terminar esta parte da ligação, depois também à NBA, ele este ano teve aqueles dois jogos com a G-League Ignite, que também, quando foi jogar a América, e diz que quando teve esses dois jogos, que sentiu que o estilo de jogo da NBA e o campo também maior, que o beneficiam. Também concorda com essa questão? Claro, o Vítor consegue fazer os números que ele está a fazer em defesas em mais fechadas, menos espaço. hum, Agora, de umas regras FIBA, agora Uhum, vais pôr o Vítor num campo maior, mais espaços, menos ajudas. Não há ninguém. O Vítor vai chegar e vai ser incrível o primeiro ano, se ele não tiver aquele problema de lesões, e acho que não, e espero que não, mas ele vai ser fácil para o Vítor. Não certo. havendo, não havendo ajudas, vai ser muito fácil. Pois. E sobre isso mesmo, uma das perguntas que eu tinha, qual é que achava que ia ser o impacto do Wembanyama logo ao entrar? Porque ele Ele vai já tem mudar o um. jogo. Ele vai mudar o jogo da NBA como o Steph Curry fez, a lançar de muito longe. Fez que os jogadores agora, cada vez mais, há jogadores a lançar de muito longe mesmo. Tipo o Damian Lillard a lançar já, uh, Arden, e os jogadores, aliás, o próprio Thompson também. Uhum, Um, Há jogadores tipo Jokic, que se sobe a bola agora, também, que joga poste, mas é o primeiro a lançar o contra-ataque. E uhum, esses jogadores que são especiais, para mim, são jogadores especiais, fazem que, ao momento, a NBA é muito. Flutua, o nível de uhum, jogo flutua. Não o nível de jogo, a filosofia dos jogos certo. flutua. Quando o Shaq apareceu, por exemplo, as equipas jogavam de outra maneira. Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, David Robinson. Depois foi-se criando jogadores grandes, com mais agilidade, mais facilidade, e permitiram já que o jogo estivesse mais aberto, tipo, todos 5 abertos. E o Vítor vai ser um deles, e ele vai mudar claramente o jogo na NBA. É o protótipo perfeito para esta era nova, não é? Sim, 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 sim. Tu peux me prendre mon chargeur, s'il te plaît? Dans mon sac, s'il te plaît. Pour l'ordi. Merci. Desculpa, é que tenho o computador, estou a ficar sem bateria, desculpa. Tudo bem, tudo bem. Também, não sei quanto tempo é que tem mais, mas não, 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 Sim, sim, não sim, conto não, tirar não, não, muito não, mais não, também. não, não, sim, sim. No, Teve a oportunidade de jogar esta última vez e há pouco referiu que conhecia também muito bem o jogo e prepararam o jogo também para tentar contrariá-lo. Quais é que diria que são os pontos fortes do Wembanyama, que é um jogador já bastante completo, e por outro lado, quais as fraquezas também? É assim, nós conhecemos-o bem, e é assim, o Vítor cada vez há mais espaço, e ele vai usar a envergadura dele, o facto de ele poder atacar o grande, num espaço mais aberto. O que nós tentámos foi fechar os espaços, Uhum, condicionar ao máximo, a pressão cada vez que ele tinha a bola, diminuir o espaço dele entre ele e o defensor, uhum, atacante-defensor, estar mesmo próximo dele, e quando receber, também à volta dele, fechar os espaços. Mas, por exemplo, isso já em NBA já não pode acontecer, já não vai acontecer, porque pois. não se pode ajudar tanto como nós fizemos, um, e limitar as zonas de desconforto dele. Neste momento, o Vítor, por exemplo, eu conheço bem, eu sei que ele tudo o que é para a direita Uhum, é menos confortável. ok. É, porque tem a ver no sentido da força da perna. Ok. Tudo o que é para a direita. Tudo o que é para a esquerda está muito mais. E se tu reparares bem agora, o que eu estou-te a dizer, tu vais reparar neste momento, hein? Cuidado. Uhum, Não estou a dizer que ele nunca vá para a direita. claro. Eu estou-te a dizer que ele sente-se mais confortável a ir para o lado esquerdo, porque tem a ver com a força, o equilíbrio, a agilidade dele está mais confortável do lado esquerdo que do lado direito. Era um bocadinho isso também, mas nós conhecemos bem e sabemos também as zonas
de conforto dele, e tentamos condicionar. Uhum. Ontem também falei com um antigo adjunto da NBA sobre a ida do Wembanyama, e ele dava uma das ideias para tentar contrariá-lo seria, por exemplo, colocar alguns bases mais fortes fisicamente. Deu o exemplo do Marcus Smart, por exemplo, de Boston, Sim, ou até não tanto os bases, mas, por exemplo, o Draymond Green, que também consegue ter esse mismatch, mas depois surge sempre a questão de o Wembanyama ser tão grande que não há sequer problema em lançar, não é? não há problema em lançar. Aconteceu no jogo de terça-feira, o Sim. nosso jogador, que estava mesmo perto dele, o Vítor, apanhou a bola, afastou-se um bocadinho dele, levantou os braços e lançou por cima dele. E são coisas que ninguém pode lutar contra isso, é a envergadura, o tamanho, por isso, e ele, outra coisa, é um jogador muito inteligente porque ele sabe rapidamente, durante o jogo, saber quem está à frente dele, onde ele vai poder estar numa situação desconfortável, e ele Uhum, vai encontrar a maneira de não estar desconfortável, e da mesma forma, os problemas que tu vais pô-lo, ele vai rapidamente encontrar uma solução. É por isso que é um jogador muito inteligente, no sentido, ele sabe perfeitamente onde está os pontos fortes dele naquele momento e as escolhas com quem está à frente dele. uhum. O sobre a forma como ele também vê o jogo, eu acho que a forma como ele fala do jogo é muito interessante, porque já ouvimos outros jogadores falar, mas ele fala sempre do basquetebol como uma forma de se exprimir dentro do campo, quase como se fosse fazer uma obra de arte para ele, como Sim, é e ele é isso. alguém também que gosta de cultura e tudo e De tem essa arte, parte. sim. É algo que também já se notava desde muito novo. Sim, 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 sim. Eu, é assim, eu treinei o Vítor, havia o treinador do Sub-18 estava doente, e eu, orientei o Vítor a primeira vez que ele era sub-15, porque aqui os escalões são um bocadinho diferentes, ele Uhum. era sub-15, mas já jogava com os sub-18. E ele chegou ali, a primeira jogada quando ele entrou dentro de campo, apanhou a bola e ele levantou a perna e fez um passo entre as pernas do outro lado para encontrar um jogador só. E ele diz-me assim, e eu disse: "Ó Vítor, foi lindo o que tu fizeste depois no desconto de tempo, a brincarmos e não sei o quê". E ele diz assim: o que eu quero é que diverti-me, esse é a primeira coisa, e ele quer divertir-se e quer dar espetáculo às pessoas para Uhum. mostrar que é um jogador diferente. Ele, Certo. e tu vês durante o ano, ele fez coisas incríveis, a lançar com uma perna, Sim. lançamentos, e ele dizia-me assim: eu quero ser diferente, quero ser um jogador. E a outra anedota que vou dizer, e ele disse-me assim, quando estávamos no trabalho individual, e ele dizia-me: eu quero eu quero jogar também, fazer coisas de base, não sei o quê. E ele diz-me assim: Filipe, qual é a primeira letra do meu nome? É um V, não é um V. E ele diz: sabes o que é o V em letra romena? É 5. E ele diz-me: eu quero jogar as 5 posições. Temos de Uhum. trabalhar as 5 posições. Porque ele está sempre a tentar divertir-se, encontrar coisas diferentes. E então a noção de espetáculo para ele é importante. Aquela noção também é o que lhe traz aquele prazer. Tu vês o Vítor muitas vezes a rir-se dentro de campo. Uhum. Uhum. Isso para si também o torna uma prospect, um talento Potencial. especial. Sim, talento especial, sim, 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 claro, porque muitas vezes tem aquelas pessoas têm aquela, ambição, aquela motivação e estão assim um bocadinho fechados, não deixam passar nenhuma emoção, e o Vítor não, o Vítor dentro de campo, a primeira coisa, e ele diz: "Eu quero ter prazer", é um jogo, para ele é um jogo, e essa noção de prazer é importante. Uhum. E algumas vezes, nas camadas jovens, esquecemos que é um jogo antes de ser um trabalho. Uhum. E outra coisa também que se vai notando pelo que ele vai falando é que é alguém que já sabe muito bem o que é que vale e como diz, e alguém que já se está preparado para o que aí vem mentalmente. Também acha que ele tem o que é preciso mentalmente Sim, para resistir, né, no sim, é assim, sempre foi, porque sempre foi, já quando era mais jovem, já nós no clube,
havia muitas pessoas ao redor do Vítor, muita, quer dizer, lobbying, estás a ver? Muitas Uhum. pessoas que Nike, Reebok, todas as marcas, tudo estavam, e o Vítor sempre, e os pais, porque isso também tem-se dar crédito aos pais e mérito aos pais, é que tentaram sempre que o Vítor mantenha os valores que foram dados durante a infância dele. E os pais são pessoas muito humildes, trabalhadoras, e isso tudo faz que o Vítor, é por isso que tudo o que está a acontecer, o Vítor, da forma como ele está a gerir isso tudo à volta dele, eu acho que poucas pessoas podiam ter a cabeça bem Uhum. posta como ele está a ter neste momento. Certo. Uma última pergunta e também só mais pessoal e tua opinião, onde é que gostava de ver o Wembanyama na NBA? É assim, eu gostava que ele fosse para o Portland ou para o Santo António. Porquê? Isso é a minha. Agora, e ele como diz, e acho que ele não tem preferências, aliás, vai ser lotaria, pique, Sim, mas eu penso que ir para o Santo António vai com o Popovich, que soube, que já teve jogadores estrelas, mas jogadores diferentes, certo. e que conseguiu acompanhar o desenvolvimento dos jogadores para chegar ao topo. Isso era o Santo António. E o Portland, porquê? Porque está com um jogador, se ele fica lá, penso que vai ficar, está com um jogador, Damian Lillard, que pode também tirar alguma pressão Certo. por ser a estrela da equipa e permitir de algumas vezes assumir algumas funções dentro do campo que pode permitir o crescimento ao Vítor com tranquilidade. Uhum. Se ele for para as outras equipas, há menos, para mim, isso é uma opinião minha, Sim. sem nenhuma crítica. Isso é, penso assim. Bem, não tenho mais nada a perguntar sobre o Victor Wembanyama, mas não sei se há mais alguma coisa que não tenha dito, e que queira dizer sobre ele. Não, eu acho que está tudo dito. É um miúdo espetacular. Antes de falarmos de jogador, é um miúdo com uma simplicidade, com uma humildade, honestidade incrível. E viu-se pelas imagens, porque eu queria só referir isso. Nós jogámos o derby, é tipo Sporting Benfica, Uhum. em termos de quilómetros e tudo, e tu vês um miúdo que está do outro lado, vai com os adeptos do outro lado a ser abraçado, Abraçá-los. abraçado, a emoção dele quando ele nos deu aquele abraço, demonstra que sabe de onde ele vem, que tem valores e mostra a pessoa que ele é. Depois, outra coisa, ele vai ser um jogador fantástico. As pessoas não têm noção, mas eu acho que podemos ver o próximo jogador tipo LeBron James, Michael Jordan, que mudaram e que é uma referência para a NBA. E eu acho que o Vitor pode vir a ser esse jogador. Espero que sim também, porque isso significa que, como disse, vai ter uma carreira saudável e que vai conseguir mostrar o talento todo. Exatamente.